nos dias da tribulação, nos dias da grande tribulação, da perseguição que se dará sobre aqueles que seguirão a Jesus, aqueles que tentarão ainda pregar a palavra do Senhor. E a Bíblia, ela é muito clara em dizer que essas pessoas, que elas receberão a marca da besta, a marca do anticristo, elas não participarão do reino dos céus. João escreve um pouco sobre isso. No capítulo 20, no verso de número 1, ele começa a dizer assim: E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão e a antiga serpente, que o diabo e Satanás amarrou por 1000 anos, e lançou no abismo, e encerrou e pôs os selos sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois, importa que seja solto por um pouco tempo. E vi o trono, e acenderam-se sobre eles aqueles que não foi dado o poder de julgar, e vi almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta e nem a sua imagem, e nem receberam o seu sinal na testa ou na sua mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos que não reviveram até que os 1000 anos se acabassem, esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado o santo, aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estas que têm o poder sobre a segunda morte, mas serão os sacerdotes de Deus e com Cristo reinarão por 1000 anos. No verso 7 do capítulo 20 diz assim: E acabando os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão e sairá a enganar as nações que estão sobre os 4 cantos da terra, e subirão sobre a largura da terra, e cercaram o arraial dos santos da cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e de enxofre, onde esta besta, o falso profeta, de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E eu vi um grande trono branco, e o que estava assentado sobre ele, e cuja presença fugiu da terra e dos céus, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, os grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se o outro livro, que era o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos e que nele havia, e a morte e o inferno deram aos mortos o que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago do fogo, e esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Eu vou repetir o verso 15. E aquele que não foi achado escrito o seu nome no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Essas palavras são praticamente o fim do livro de Apocalipse, porque depois disso só tem mais 2 capítulos. Na última quarta-feira nós falávamos que depois do Armagedon, Cristo viria com a sua igreja, haveria um tribunal de Cristo, chamado o tribunal de Cristo. Por isso que eu disse que havia uma diferença entre o tribunal de Cristo e o grande trono branco. O tribunal de Cristo nós falamos que seria um lugar aonde nós, os santos, aqueles que venceriam, que passariam por esse processo, que venceriam isso que foi um pouco relatado aqui nessa passagem, aqueles que tinham o seu nome escrito no livro da vida, aqueles que não negaram a Cristo, mas que morreram pelo seu nome, que foram degolados e mortos pelo seu nome. Esses apareceriam diante do tribunal do Cristo, e seria uma justiça para eles, porque aqueles que venceram, que deixaram tantas coisas pelo nome de Jesus e pela sua fidelidade ao Senhor, eles ali naquele lugar seriam abertos os seus livros, e ali apareciam. E nós falamos da importância das pessoas se doarem para a obra, porque
nós seremos até mesmo ali sendo julgados pelas obras que nós fizemos. E eu disse que haveriam crentes, inclusive pessoas que faziam parte, que aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas que no decorrer do seu caminho foram fazendo más obras para o Senhor. Por mais que estivessem da igreja, estariam fazendo obras a qual não agradariam ao Senhor e que não eram em conformidade. Nós falamos de coisas tão simples, coisas até mesmo de como a pessoa, ela faz a obra para aparecer, ou que ela faz a obra para o seu bel prazer, ou para ter o seu bolso cheio de dinheiro. Naquele momento seriam julgadas, e o Senhor, Ele separaria aqueles que seriam o joio do trigo, e Ele separaria as ovelhas dos bodes, e esses também seriam lançados, e esperariam o julgamento, um outro julgamento, e que é esse julgamento. Mas aqueles que teriam sido fiéis ao Senhor, aqueles que teriam, nós falamos que seríamos julgados pelas nossas palavras. Nós falamos de coisas tão fortes que para nossas palavras nós seríamos julgados. Mas aqueles que tinham sido fiéis com a sua palavra para o Senhor, eles estariam nesse momento. Diz João que quando ele vê o céu se abrir, ele vê a um grande trono. Esse trono não é um trono que estaria estabelecido aqui na terra. Diz a palavra e os escatologistas que esse trono é um trono que estaria na altura do céu, que João vê esse trono no céu, porque o trono do Senhor, em todas as passagens em que foi aberto os céus para que as pessoas vissem o trono do Senhor, diz a palavra do Senhor que ele viu o céu aberto, viu o trono, e quando fala de trono, fala de um rei que reina sobre o trono. E aqui não se fala somente de um trono, fala de um grande trono branco. O trono branco, ele fala de uma pureza, ele fala da beleza que há, da pureza que há, da brancura, ou seja, da santificação que está naquele trono. Então, somente aquele que poderia estar sentado nesse grande trono é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, e ali estará o nosso Senhor. E disse que quando João ele vê aquela imagem, ele vê uma imagem daqueles a qual não tinham sido degolados, aqueles que não tinham negado, aqueles que não tinham sido mortos, ou seja, aqueles que foram arrebatados, aqueles que foram salvos, eles estarão com o Senhor naquele momento, já diante do trono do Senhor, mas não diante, eles estariam de trás do trono do Senhor. Mas diz que em frente ao trono do Senhor estava uma grande multidão, uma multidão sem fim, daqueles que estavam mortos até mesmo no inferno. Haverá também uma ressurreição para aqueles que morreram e que não morreram com o Senhor, para aqueles que foram infiéis para o Senhor. O próprio livro do Apocalipse diz para os feiticeiros, para os idólatras, para os prostitutos, para os mentirosos, e mais uma inúmera de lista de pessoas a qual naquele momento estariam diante do Senhor. Eu imagino que naquele momento os corruptos, os mentirosos, aqueles que fazem justiças com as suas próprias mãos aqui na terra, aqueles que corrompem para não serem condenados, aqueles que burlam a justiça para não ir perante um juiz aqui na terra, para não ir dentro de uma cárcere, aqueles que têm o dinheiro e fazem e corrompem pessoas e compram até mesmo julgamentos e compram advogados que fazem defesas em falsas. Todos esses, aqueles que tratam de burlar a justiça aqui nessa terra, naquele momento eles terão diante de um outro trono, de um trono a qual o que está sentado é assim como foi louvado, é o príncipe da paz, é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Eu fico imaginando aqueles que um dia cometeram injustiças aqui nessa terra, estarão lá perante ao Senhor. E eu fico também imaginando, irmãos, e quando eu lia um pouco ontem à noite essa palavra, e hoje durante o dia, eu comecei a imaginar muito o nosso Senhor Jesus, o quanto que aquele homem foi injustiçado. Eu comecei a imaginar todo o ministério do Senhor, aquele homem que veio por essa terra, não somente para dar a vida por nós, mas também a todos aqueles a qual ele ajudou perante, estava nesse ministério, aqueles a qual ele estendeu a sua mão, aquela sua mão poderosa, aquela sua mão que fazia milagres. Eu fiquei imaginando aquele paralítico que foi colocado pelos seus amigos diante do Senhor, e que
Ele disse: pega teu leito, a tua cama e anda. Eu fiquei imaginando aquela mulher do fluxo de sangue que teve a sua vida tocada pelo Senhor e que o Senhor, de uma certa forma, curou, ela passou a segui-lo. Eu fiquei imaginando aquela pecadora imunda, aquela prostituta, a qual estava para ser apedrejada e julgada perante os homens, mas que o Senhor disse: aquele que não tem pecado, tire a primeira pedra, e todos largaram as suas pedras. Ele diz: vá, não peques mais. Eu fiquei imaginando todos aqueles a qual foram justificados pelo Senhor, enquanto puderam tê-lo ao seu lado, enquanto puderam vê-lo e tocar aos seus milagres verdadeiramente perante o rosto a rosto. Eu fiquei imaginando também a Maria Madalena e a sua mãe, enquanto viam que foi Jesus negado por um dos seus amigos, Judas, aquele que trocou, aquele que o vendeu por algumas moedas de prata. Eu fiquei imaginando Judas entregando ao Senhor por tão pouco dinheiro e cometendo um suicídio. Eu comecei a imaginar o próprio Senhor no seu homem, dizendo assim: olha, por que tu me negou? Por que você me vendeu? Mas era necessário que tudo isso se cumprisse. Eu fico imaginando o olhar do Senhor, sabendo todas as coisas, imaginando que aquele a qual tinha caminhado durante muito tempo ao seu lado, pastor Carlos Alexandre, que tinha servido, aquele que de uma certa forma durante um período muito grande servia do lado dele, o ajudava, via os seus milagres acontecerem. Eu fico imaginando, por ser Judas o seu discípulo, não somente porque eu o tenho negado, mas nós vemos a Judas somente porque ele negou a Jesus. Mas eu fiquei imaginando todo o restante do seu ministério, quem sabe quantas almas ele ganhou, quem sabe quanto testemunho ele deu e quantas pessoas ele tenha levado junto aos pés do Senhor, mas que no último dia, nos últimos dias, ele acabou negando ao Senhor. Eu fico imaginando Jesus perante Herodes e perante a Pilatos. Eu fico imaginando aquele próprio homem dizendo assim: eu não encontro culpa em nenhuma nesse homem, mas tendo o poder nas suas mãos de fazer um julgamento e dizer: olha, esse homem não tem culpa, coloque a Barrabás, crucifique porque é o ladrão. E as pessoas dizendo: não, troquemos a esse Jesus por Barrabás. Eu fico imaginando ao Senhor sendo injustiçado, porque queira bem ou não, como homem totalmente injustiçado, e aquele homem sendo entregado para uma crucificação, e quem sabe aqueles a qual bateram no Senhor, aqueles que derramaram o sangue do Senhor, como nós já vimos em outros teatros aqui, que fizeram o Senhor arrancar sangue do seu corpo. E quem sabe Jesus olhava por misericórdia, ele dizia: não, você é um farsário, você é um mentiroso, porque eu sei que muitos naquela época diziam que Jesus não era o Messias, até mesmo os judeus até hoje não aceitam a Jesus como sendo o próprio Messias, olham a ele como sendo um profeta, como sendo um homem, um profeta qual curava pessoas, mas não como Messias. Até hoje não aceitam ao Senhor como sendo o seu Messias. Eu fico imaginando aqueles soldados que o açoitaram em toda a via dolorosa, a qual o crucificaram. Eu imagino a todos esses que cuspiram na cara de Jesus, todos aqueles que de uma certa forma tinham a oportunidade de estar cara a cara com o Senhor, e simplesmente, quem sabe, como um daqueles malfeitores que estavam crucificados, um à sua direita e outro à sua esquerda, enquanto um chacoteava dele e dizia: tu não é o Cristo, se tu é o Filho de Deus, baixa agora, salve-te a ti mesmo. Mas o outro, a qual era um assassino, quem sabe um ladrão, olha na sua últimos minutos e segundos de vida, olha para o rosto do Senhor, e o Senhor, com a sua infinita misericórdia, diz: logo, logo, tu estarás comigo no paraíso. Ele diz: sim, Senhor, eu creio em ti, eu sei que tu és o justo, eu sei que tu és o Senhor, eu estarei contigo. E aquele, quem sabe, estará atrás do trono. Mas o trono do Senhor é um trono de justiça. O trono do Senhor é um trono de justiça. Eu imagino, como a Bíblia diz, no capítulo 19, que quando vê João abrir os céus, ele vê um grande exército, montados em cavalos brancos, e aquele que vem em cima daquele cavalo, a qual tem o cetro era dado para o rei, era onde tinha toda a autoridade, e vinha com ele os justos, aqueles que tinham sido salvos, aqueles que tinham o seu nome escrito no livro da vida.
E esses estarão perante aquele grande trono branco, aquele trono aonde não há mancha, aonde as vestes daquele que está sentado naquele trono diz que são puras e brancas como a neve. Aqueles a qual a verdade está neles, e nem um minuto eles deixaram de falar a verdade, ou de ver a verdade, ou de realmente acreditar naquela verdade, porque a própria palavra do Senhor diz que Ele é o caminho, e Ele é a verdade, e Ele é a vida. Mas do outro lado, naquela grande multidão, eu não tenho dúvida que estará Pilatos, eu não tenho dúvida que estará Herodes, eu não tenho dúvida que está aqueles escarneceiros que cuspiram no rosto dele, eu não tenho dúvida que estará do seu lado aqueles soldados a qual fincaram a sua espada no corpo dele, a sua lança, e viram seu sangue sair. Eu não tenho dúvida que estará na frente Judas, aquele a qual os vendeu por algumas moedas de prata. Eu não tenho dúvida que estará do seu lado aquele pobre coitado, aquele ladrão, a qual teve a sua maior oportunidade, e a qual nos últimos minutos de vida negaram ao próprio Senhor. Eu não tenho dúvida que o Senhor, pela sua infinita misericórdia, sim, olhará para Herodes, olhará para Pilatos, olhará para Judas, e quem sabe para todos quantos crentes a qual continuam negando ao nome do Senhor até hoje. Há quantos crentes em prostituição dentro da igreja? Há quantos crentes que negam ao nome do Senhor nos seus trabalhos? Há quantos crentes que escondem as suas Bíblias no meio das ruas para ir para o culto? Esses estarão naquele dia diante daquele trono, porque têm negado ao nome do Senhor. Qual a diferença, igreja, em vender ao Senhor por algumas moedas de pratas, ou ter vergonha de uma Bíblia, ou de ser digno de ser chamado de cristão? Que diferença faz um homem ser injusto com o Senhor, assim como foi Pilatos, de lavar as suas mãos sobre um justo, e de alguém que comete injustiça com algum irmão, que é capaz de pisar na sua cabeça por dinheiro, ou por ganhar um cargo? Que diferença faz? Nenhuma! Mas Apocalipse é muito claro, e diz uma pesquisa que 60% dos crentes não conhecem o que Apocalipse é. 60% dos crentes são enganados. E Oséias é muito claro na sua palavra, no capítulo 4, no verso 6, que o povo perece porque não conhece as Escrituras. Quantos farão como esse pastor ensinado aqui, que pelo medo da morte física negará ao nome do Senhor? E quantos de nós, sejamos sinceros como nós mesmos, temos lavado as nossas mãos como Pilatos, diante de situações que nós podemos dizer: isso está errado? E essa foi a atitude de Pilatos, irmãos. Pilatos lavou as suas mãos, enquanto ele dizia: esse homem não tem culpa nenhuma, e solte-o, porque é injusto. E quantos de nós têm lavado as suas mãos diante de situações que você sabe que não condizem a palavra do Senhor, mas você faz vista grossa? Eu vou dizer, e você diz: isso não é problema meu, isso é problema do pastor. Quantas pessoas que você sabe que está em pecado, estão num caminho de uma condenação eterna, e você não tem coragem de dizer: esse pecado vai te levar à morte. Somos cúmplices e lavamos as nossas mãos diante de situações diante de alguns ditados, como diz assim: em vida de marido e mulher, ninguém se mete a colher. Aí você sabe que o casamento está destruído, porque há traição no meio do casamento, e você não tem coragem de chegar e conversar com aquela pessoa e diz: olha, o que você está fazendo vai te levar para o inferno. Só há uma condenação. O grande trono branco, os salvos nos estarão. Os salvos não estarão diante desse trono. Os salvos,
aqueles que não negaram a Jesus, aqueles que foram fiel à sua palavra, porque diz a palavra do Senhor que o julgamento do trono branco será feito pelo poder da palavra, porque diz a palavra do Senhor que o Senhor, Ele é justo e Ele é advogado e nunca será acusador. Mas sim, aqueles homens que estarão diante do grande trono branco serão julgados porque não cumpriram a palavra. Serão julgados porque foram desobedientes às Escrituras, por conhecer as Escrituras e não fazer o que ela diz. É forte, igreja. É triste. Mas eu digo sem medo de errar. Ao longo de 7 semanas estudei muito essa revelação. Muito. E lhe confesso que várias vezes chorei e pedi perdão por algumas circunstâncias minhas em que eu ainda achava irrelevante. Eu não estou aqui para botar medo, mas eu estou aqui para te dizer a verdade. Igreja do Senhor e a todos que me ouvem, se nós como igreja, nesses últimos dias, não nos posicionarmos com o que diz essas Escrituras, eu te digo sem medo de errar e que toda certeza, porque se eu creio nessa palavra e eu prego o que aqui está escrito, eu te digo com todas as letras, que se nós não fizermos o que a palavra diz, nós estaremos diante daquele trono e não na retaguarda com o Senhor. Eu te digo mais, que você somente aceitar Jesus como teu suficiente Salvador e ter o teu nome escrito no livro da vida, não é o suficiente para você passar por esse grande trono branco. O grande trono branco nos remete à pureza, à santidade. E a Bíblia é tão clara em dizer que aqueles que não estiverem santificados não entrarão no reino dos céus. Mas naquele dia, igreja, o Senhor, o Rei dos Reis, Ele estará sentado naquele trono de justiça. E todos aqueles a qual um dia negaram ao seu nome, todos aqueles a qual um dia brincaram com o seu nome, assim como Pilatos, Herodes, Judas e quantos outros, todos eles estarão diante do grande trono. E ele dirá: a sentença é uma. Aí as pessoas vão querer se arrepender e vão dizer: não tem mais tempo, vocês sabiam o que era certo, vocês sabiam o que era errado, agora não adianta, a justiça é feita, a palavra estava escrita, está se cumprindo e se cumprirá. Tudo aqui está escrito o que eu devo fazer e o que você não deve fazer, aqui está escrito. Se posicione, igreja, porque naquele dia será o dia da vitória do Senhor, será o dia em que Ele morreu, Ele ressuscitou, virá em glória e estará sentado naquele trono. O grande trono branco é o dia da vitória de Jesus, daquele que Ele diz: eu sou o alfa e o ômega, eu sou o princípio e o fim. Aquele que sofreu durante milhares e milhares de anos, desde o começo da história, daquele que levantou profetas para alertar a um povo, assim como nós vimos na segunda-feira nos estudos que tivemos. Mas as pessoas davam as suas costas para o Senhor, dão as costas para as profecias, dão as costas para as palavras. Todos esses estarão diante do Senhor daquele dia. Todos estarão, todos, um a um. Mas a palavra do Senhor que diz que aqueles que são fiéis, aqueles que não mentem, aqueles que são verdadeiros, aqueles que são justos, aqueles que cumprem a palavra, logo após que o Senhor julgará todas essas nações que negaram ao seu nome, que não aceitaram a Ele como seu Salvador, que não acreditaram na vida dele como seu Rei,
todos esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, juntamente com a cobra, com o dragão, aquele que enganou a Eva e a Adão naquele dia. Lá estará sim Caim, indo ao fogo do inferno, assim como foi muito claro. Mas também estará Abel, aquele que disse que o sangue dele clamava por justiça perante ao Senhor. Diz a palavra do Senhor que o fogo consumirá a terra, e todos aqueles que não estiverem com o Senhor serão lançados nesse lago de fogo e enxofre. E quando eu li essa palavra, eu me lembrei de duas situações nessa tarde. Eu me lembro que um dia eu fui para Santa Catarina e eu fui visitar uma mina de carvão. Essa mina de carvão ela era muito funda. E aí tinha um historiador, um científico, ele ensinava, ele falava, dizia que aquele cheiro de enxofre era a compactação do magma de milhares e milhares e milhares de anos. E era um fio assim amarelo que estava entre a parede, porque diz, não, isso aqui se compactou durante milhares e milhares de anos, e aquele cheiro era um cheiro muito forte, porque era onde eles tiram o carvão e tiram também o enxofre. Aquele lugar era um cheiro muito, muito ruim. E eu lembro que teve um tempo em que eu estava numa campanha na minha casa, eu orava de madrugada. Eu fiz uma campanha de aproximadamente 40 dias. Eu levantava todos os dias, às 4h32. E por isso que eu sempre continuo levantando até hoje nesse horário. Vocês podem ver que quando eu levanto, podem ver que geralmente quando eu posto a mãozinha orando, é entre 4h35, 4h30, porque é o horário que eu sempre levantei para orar. E naquele dia eu sempre botava um louvor para mim ficar orando. E esse louvor eu colocava do computador, eu estava no meu escritório. E eu orava. E de repente eu senti um cheiro muito forte de enxofre, que tomou aquele lugar. E eu disse, é o meu computador que está se queimando, que queimou. Porque é um cheiro parecido com o de plástico. Mas eu olho para o computador, ele continuava funcionando. Mas aquele cheiro de enxofre, ele tomou todo aquele lugar. E que eu estava sozinho na minha casa naquele dia. E comecei a me arrepiar, um medo começou a tomar o meu coração. E eu comecei a orar e repreender, e quando eu fui orando e repreendendo aquele cheiro, ele foi desaparecendo de dentro daquele lugar. Eu entendia perfeitamente que era o espírito de morte que estava querendo me matar naquele momento. E eu ligo as duas coisas, porque a palavra diz que será colocado num lago de fogo, de enxofre, e eu entendo que isso há de ser nas profundezas, porque diz no abismo, eu entendo que deve ser nas profundezas da terra, e nós sabemos todos que o centro da terra, o núcleo da terra é um magma, e aí nós vemos vulcões entrando em erupção. Eu entendo perfeitamente que a Bíblia, ela não mente em nenhum dos seus detalhes. E eu entendo que realmente esse lugar é o lugar verdadeiro, e que aqueles a qual negarem ao Senhor, infelizmente, diz que serão e pagarão nesse fogo eternamente. Eu digo, eu não quero isso para a minha vida, nem para aqueles a qual eu amo. Por isso, igreja, tome consciência. O Senhor é um Senhor de justiça. É um Senhor de justiça. O Senhor é um Senhor a qual ama o seu povo. Sim, Ele ama o seu povo. Só que quando o tempo determinado terminar, não haverá mais tempo para voltar atrás. A igreja tem que se conscientizar de que os dias estão se findando, e que a igreja precisa se posicionar como igreja. Os santos precisam se posicionar como santos. O povo de Deus precisa se posicionar como povo de Deus. E parar de levar uma vida de crente, de meninice e de brincadeira como nós levamos, em que os crentes eles acham que somente serão salvos somente por aceitar Jesus e mais nada, em que os crentes podem fazer aberturas na palavra e fazer algumas coisas a qual é do jeitinho que ele acha que pode ser. Não será assim. Infelizmente eu tenho que te falar a realidade que não será assim. Eu quero terminar essa campanha dizendo que o Senhor, Ele será vitorioso.
e ele será vitorioso para todos aqueles que estiverem com ele na fidelidade naquele dia.